A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje a tia veio falar da pessoa mais importante que já viveu aqui nessa terra. Alguém arrisca falar para a tia quem foi a pessoa mais importante que um dia viveu aqui na terra? Acertou quem falou que foi o Senhor Jesus. Isso mesmo, a gente vai falar sobre ele. E como a gente fala com ele? Através da oração, que a gente vai fazer agora. Fechem os olhinhos e repitam depois da tia. Senhor Jesus, muito obrigado por um dia ter vivido nessa terra e ter morrido por mim. Em teu nome eu agradeço. Amém. Sabe, crianças, como a tia falou, hoje a gente vai falar sobre a pessoa mais importante que já viveu aqui, que se chama Jesus. Nosso Senhor Jesus. E aonde está escrito sobre ele, crianças? Na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Crianças, a tia já falou que a gente vai falar de uma pessoa muito importante, a mais importante que já viveu aqui na Terra, né? E onde a gente sabe sobre essa pessoa? Sabe aonde? Na Bíblia. Vocês já aposto que vocês falaram aí em casa, na casa de vocês, né? Que é na Bíblia que a gente conhece tudo que Jesus fez aqui, tudo que ele falou, os milagres que ele fez. É só na Bíblia que fala sobre Jesus. E tem uma parte da Bíblia que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, crianças, o que quer dizer esse versículo? Falem para a mamãe, para o papai que está aí perto de vocês, para algum irmão, qual é a primeira letra do alfabeto? A primeira letra do alfabeto, do nosso alfabeto, é o A, não é? Letra A. E a última letra qual é? A última letra é a Z, né? No nosso alfabeto. Existe um alfabeto que é o alfabeto grego. E no alfabeto grego, o alfa é a primeira letra e o ômega é a última letra. Então, quando Jesus fala lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele quer dizer que ele é o primeiro e o último. Ele foi o primeiro a existir. Antes de existir o mundo, antes de existir eu e você, antes de existir todas as coisas, Jesus já existia. Ele é o primeiro. E o que significa dizer que ele é o ômega? Ele também é o final. Porque depois que tudo acabar, que esse mundo acabar, que todas as coisas acabarem, ele ainda permanecerá. Então ele é o princípio e o fim. Isso que quer dizer esse versículo. Ele sempre existiu. Ele foi o primeiro a existir e vai ser o último a existir também. E ele nunca vai ter fim. Ele é eterno. Eterno é uma coisa que nunca termina. Jesus nunca vai terminar. Isso que quer dizer esse primeiro versículo. Crianças, vamos ler mais um versículo? Lá em João 1, do 1 ao 3, do capítulo 1, versículo 1 ao 3, fala assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quer dizer que quando foram criadas todas as coisas, tudo precisou ser criado por Jesus. Ele fez todas as coisas, as galáxias, os animais, a terra, o mar. Então, ele estava ali no começo, quando tudo foi criado, e sem ele não seria possível fazer nada disso. E aí, lá em João também, no capítulo 1 também, só que no verso 14, fala assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O que significa isso, crianças? Que Jesus, mesmo sendo Deus e morando lá no céu, sendo imortal, não sentindo dor, não sentindo fome, não sentindo frio, não sentindo medo, ele veio aqui para a terra sofrer tudo isso para habitar com a gente, morar com a gente e morrer pela gente. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele começou a ter os mesmos sentimentos assim, de ter frio, fome, sono, e mesmo assim, ele quis ser carne, ele veio para cá para morrer por nós. Olha que coisa mais linda que Jesus fez por nós. Ninguém tem um amor como esse por nós. Ninguém nunca vai ter esse amor. Ele nos amou tanto que veio aqui na terra, sofrer tudo que a gente sofre para poder nos salvar. Lá em Colossenses 1, no capítulo 15 e 16, fala assim: Este, que é Jesus, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, crianças, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas só por intermédio de Jesus. Jesus é soberano, ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe de todas as coisas, ele conhece nosso coração, nossos segredos, tudo, crianças. Então, eu sei que a gente sente medo, nós sentimos medo de muitas coisas. No mundo, está acontecendo coisas muito tristes, né, crianças? Tem um vírus invisível aí, que a gente não pode ver, e ele pode matar a gente. Como tem tantas outras coisas que nos dá medo, sim, tem. Mas nós temos uma pessoa que existe e que é muito mais forte do que tudo isso. Que mesmo esse vírus que a gente não vê, Jesus, ele vê, Jesus, ele é mais forte, ele é mais poderoso. Claro que a gente tem que fazer sempre a nossa parte, porque Deus manda, Jesus manda a gente obedecer e fazer o que é certo. Então a gente, no caso desse vírus, né, a gente continua tomando os nossos cuidados, mas é Deus que está no controle de tudo. A gente tem que ficar feliz porque Jesus fala que ele é o princípio e o fim. Então, mesmo com todas as coisas ruins acontecendo, ele sempre vai prevalecer, ele sempre vai vencer. E nós fazemos parte desse exército de Jesus. Imagina você fazer parte de um exército de alguém que é invencível, que nunca ninguém vai poder vencer ele. Então, quando você tiver com algum medo, tristeza, pensa que Jesus, ele é muito poderoso e ele conhece você. E qualquer hora, pode ser, nunca é muito cedo, nunca é muito tarde. Jesus nunca para. Ele sempre está pronto para ouvir nossa oração. Às vezes você quer brincar com um amiguinho e o amiguinho naquela hora está ocupado. Ah, eu não posso brincar agora. Ah, eu não posso falar com você agora, eu estou muito ocupada, estou fazendo lição, eu estou estudando, vou dormir, tá tarde. Mas Deus, Jesus, ele não dorme nunca. Então ele pode ser muito tarde, pode ser muito cedo, ele sempre vai ouvir você. Basta você orar em nome dele, pensar nele e saber que ele está sempre do seu lado e ele é o seu melhor amigo. Sabe? Então, é muito bom a gente conhecer cada vez mais. Isso foi um pouquinho do que a gente viu sobre Jesus, porque na Bíblia fala muito mais coisas sobre Jesus. Sabe, crianças, como atividade,
Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, depois de ter falado tudo isso, essas coisas lindas sobre Jesus, é falar uma palavra bonita para ele. Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não quer falar para ela o quanto a gente a ama. Por exemplo, sua mamãe, seu papai, você fala: "Mamãe, eu te amo. Papai, o senhor é meu melhor amigo. O senhor é lindo. Mamãe, a senhora é linda." O Nicolas fala muito que me ama, que eu sou linda. Então a mesma coisa para Jesus. Sabe fazer uma declaração de amor para Jesus? Senhor Jesus, o Senhor é o meu melhor amigo. Senhor Jesus, o Senhor é o princípio e o fim. Senhor Jesus, o Senhor é a estrela mais brilhante. Senhor Jesus, eu te amo. Sem o Senhor eu não existiria. Sem o Senhor, nada existiria. Então, vocês podem falar uma palavra ou fazer um desenho, um coração bem lindo, um desenho expressando o amor de vocês por Jesus. Como vocês entenderam que Jesus sempre existiu e sempre vai existir. Ele foi o primeiro, ele é o único e vai ser o último também, o único também. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e que Jesus seja um companheiro de vocês nessa semana. Beijo para vocês. Nessa semana e sempre, né, crianças?